Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor de História, e hoje eu vos convido a estudar um tema de grande relevância dentro da nossa história: a formação dos Estados Nacionais, o absolutismo, centralização política e construção dos territórios nacionais. Então, turma do 7º ano, eu, professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental, Creuza Câmara Dornella, vos convido nesse exato momento a entrarem na nossa nave da história e fazer uma viagem ao tempo na formação dos Estados Nacionais. Então, este é um momento inusitado, é um momento, na realidade, que a gente vai reconstruir, a gente vai discutir como foi a formação dos Estados Nacionais. Então, vamos lá, garotada, vamos lá, vamos entrar na nossa nave, não é isso? Então, vamos lá. Então, o que foi o Estado Nacional? Então, a formação dos Estados Nacionais, não é isso? Quando a gente vai falar de Estados Nacionais, a gente vai falar de quê? De absolutismo, centralização política e construção de quê? Dos territórios nacionais. Ah, professor Cláudio, mas o que é absolutismo? Então, você que está nesse exato momento assistindo o EducaPE, que entrou na nossa nave da história, nesse exato momento está se perguntando o que é absolutismo. Ah, primeiro, absoluto. Então, absoluto, poder absoluto. Mas o poder absoluto das mãos de quem? Nas mãos do rei, né? Então, o rei era absoluto. Então, o rei dizia, eu sou o poder. É isso. Então, o absolutismo, prezadas, que neste exato momento estão assistindo o EducaPE, um programa da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, vocês do 7º ano. Absolutismo foi um sistema político que, em geral, defendia o quê? O poder absoluto do monarca sobre o Estado, e foi muito comum a partir do século XVI até meados do século XIX, em diversas partes da Europa. Então, aprenderam o que foi absolutismo? Beleza! Opa, 10 para você que está em casa assistindo nosso EducaPE, né? Então, aprendeu o que é absolutismo, né? Sistema político que, em geral, defendia o poder de quem? Absoluto do monarca sobre o Estado, e foi comum a partir do século XVI até meados do século XIX em diversas partes da Europa. Ok? Então vejamos. Então essa forma de governo estava diretamente ligada com o processo de formação dos Estados Nacionais, ou seja, nações modernas, período da modernidade. Então, na realidade, com a ascensão de quê? Da classe mercantil, conhecida como burguesia, assim como se relacionava a uma série de quê? De outras transformações ocorridas na Europa desde a Baixa Idade Média. Então, vejamos. Então, as características do Estado absolutista foram. Então, você que está em casa agora está se questionando, professor Cláudio, poder absoluto nas mãos do rei. Mas quais eram as características do Estado absolutista? Então, eu vos convido agora, nesse exato momento, é isso, a conversar sobre essas características. Primeiro, a grande centralização representada pelo grande poder do soberano, que não era controlado por outras instituições políticas ou por leis limitativas de sua autoridade. Então, o soberano, o rei, detinha todos os poderes, né? A noção de um soberano acima das classes sociais, produto de complexa situação social, durante a transição e da concepção ideológica de origem feudal, religião, e de origem burguesa, nacionalismo. Então, na verdade, a atuação do soberano, cuja origem social era a nobreza, atendia objetivamente o que? Aos grupos dominantes.
Então, e a base do Estado moderno? Qual era a base do Estado moderno? Então vejamos, eu falei, defini absolutismo, característica do absolutismo, e agora a base do Estado moderno. Então você que está em casa, nesse exato momento, assistindo a Educa PE, olha, assistindo a aula de História na nave com o professor Cláudio Nascimento, você de 7º ano, agora vai se questionar quais eram as bases do Estado moderno. Primeiro, Estado. Estado, organismo político administrativo com poder sobre um território. É responsável pela aplicação de quê? Das leis e pelo controle da justiça, da força armada, assegurando o quê? A obediência ao poder soberano. Então, o Estado simplesmente é o quê? Esse organismo político, ele vai ter o poder sobre um território. É isso. Ele vai ter um poder. Então, o Estado moderno superou o quê? O universalismo. O universalismo da Igreja Católica. E o particularismo de quê? Do poder feudal durante a Idade Média. Então, é interessante destacar que os estados da Europa Ocidental formaram-se em momentos distintos e suas funções se modificaram ao longo do processo histórico, né? Então, Portugal, França, Inglaterra formaram-se entre os séculos XII e XV. Então, o Estado, esse organismo administrativo com poder territorial, é responsável pela aplicação das leis, controle da justiça, da força armada. Então, todos devem obediência a quem? Ao soberano. Né? Então, vejamos, então a gente vai abrir mão, né, no nosso estado natural, né, de acordo com Hobbes, né? Então, nós vamos abrir mão, né, em troca de quê? De segurança, em troca de justiça, né? Então, vai se fortalecer o papel do Estado. Então, aí vocês vão ter a centralização do poder. Como é que vai ter essa centralização do poder? Aí, primeiro, aí analise aí como é que está o organograma aí na tela de vocês. Colapso do feudalismo. Primeiro vem o colapso do feudalismo. O feudalismo cai. Não há mais sentido para o regime feudal. É isso. Tem que haver o fortalecimento dos estados. Aí vem a ascensão da burguesia. E o declínio de quê? Da nobreza. Ambas sem forças, né? Sem força para impor sua hegemonia. Aí surge o quê? A necessidade do rei e manter os privilégios dos nobres e satisfazer o quê? Os interesses dos burgueses. Veja só, necessidade do rei. Manter os privilégios dos nobres e satisfazer o quê? Os interesses dos burgueses. Aí vem a centralização do poder, não é isso? O rei centralizou o poder com recursos de quem? De quem? Da burguesia. E apoio político de quem? Da nobreza. Mas vejamos, mas ele só vai centralizar isso porque ele vai ter o apoio e vai conceder os privilégios. Então a burguesia apoiou o rei, visando o quê? A unificação de leis, moedas, não é isso? Pesos e medidas, impostos, para favorecer o quê? O comércio. Nobreza apoiou o rei para o quê? Para se proteger de revoltas populares e manter suas terras de privilégio. Então houve aí um acordo. Eu vou simplesmente lhe dar apoio. E em troca você vai garantir o quê? Os meus privilégios. É isso. Então vejamos. Essa é a base do Estado moderno. Né? Então, o Estado político, o poder de um território, novamente eu digo, responsável pela aplicação de leis, pelo controle da justiça, da força armada. O Estado superou o universalismo da Igreja. O Estado simplesmente formaram-se em momentos distintos, né, como a gente falou anteriormente. Então vem a formação agora de Portugal e Espanha. Formação de Portugal e Espanha. Então vem aí a reconquista. Então, sob o espírito cruzadista, cristãos
avançaram sobre a Península Ibérica, com o objetivo de expulsar quem? Os muçulmanos. Então, Portugal, então nós vamos ter em 1096 a formação do Condado Portucalense. 1139, é isso, constituição de quê? Do Reino de Portugal. Espanha, 1492, expulsão dos muçulmanos, é isso, da Península Ibérica, é isso, por Fernando de Aragão, é isso, e Isabel de Castela, os reis católicos. Então vocês vão ter aí a reconquista da Península Ibérica, né? Por Portugal e Espanha, aí, conforme estão visualizando aí na nossa tela, né? Essa imagem aí. Então vem a monarquia na Inglaterra. Como era a monarquia na Inglaterra? Aí alguém vai me perguntar, professor Cláudio Nascimento, diga aí, eu estou aqui. Eu estou com a dúvida, diga aí, assista lá o Educa PE, que você vai tirar a sua dúvida. Como era a monarquia na Inglaterra? A Inglaterra unificou-se no século XII. Sob o reinado de quem? De Henrique II. Sob o reinado de Henrique II. Então, no reinado de Ricardo, Coração de Leão, cresceu insatisfação da nobreza, com os custos militares do rei. Posteriormente, a nobreza impôs o quê? A Magna Carta. É isso. Em 1215. Ou seja, e o rei João Sem Terra, limitando o quê? Limitando o poder real. Então, interessante isso. Porque lá no século XIII, formou-se o parlamento inglês, constituído por duas câmaras. É isso. Aí vocês vão ter a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então, membro, observe, Câmara dos Lordes. Eita, quem eram os Lordes? Lorde, né? Então a gente tem uma ideia de Lorde, aquele cara simplesmente com terno, pá, coisa e tal. Então, membro do alto clero e da alta nobreza escolhida pelo rei. Né? E formava a Câmara lá dos Lordes. E a Câmara dos Comuns, né? E indivíduo da baixa nobreza, o gentre, eleito por voto censitário. Né? Então vejamos, aí vem a unificação na França. A gente está falando dessa formação. Então na França a unificação resultou na atuação da monarquia da Guerra dos 100 Anos. Ou seja, para vencer o conflito, o rei fez aliança, ou alianças, ele fez alianças com a nobreza. E formou o que? O exército profissional. Iniciou assim a consolidação do seu poder e a unificação de todo o território inglês, todo o território francês, desculpa, todo o território francês. Então vejamos, aí vem a centralização, né? De acordo com o organograma aí, século XVII, século XVIII, fortalecimento do poder real, atingiu o auge com o absolutismo. Então, rei absolutista, o poder sou eu. Olha, vejam só, turminha, o poder sou eu, o rei diz isso, o poder absoluto ao rei. Então vocês vão ter aí o controle de quê? O controle do comércio, né? A formação de exército, o controle da produção das manufaturas, né? A criação de impostos, olha, formulação de leis e controle da máquina do Estado. Né? Então, dentro desse contexto, aí nós vamos ter alguns grandes teóricos. Né? Então, cada Estado europeu desenvolveu um absolutismo com características próprias, né? E foram formulando as suas teorias filosóficas, né? Para justificá-las. Então, vários pensadores elaboraram, né? As teorias políticas para legitimar o poder centralizado de quem? Dos reis. E para o que? Expressar os interesses da burguesia em ascensão e da nobreza enfraquecida. Então você tem aí o Nicolau Maquiavel. Então vocês vão ouvir muito falar de Nicolau Maquiavel, né? O rei, ele dizia o seguinte: o rei deve saber combinar virtude e a fortuna. E não se subordinar o quê?
a nenhuma instituição. Então, Nicolau Maquiavel dizia, né? O rei ele deve ter a virtude e a fortuna, sabe? Habilidades para saber o quê? Gerenciar, administrar, né, isso é o território. Já Thomas Hobbes disse o seguinte: o rei é a única figura capaz de manter a ordem e a segurança nacional. Então, o rei é a única, porque simplesmente o rei ele vai estar acima de tudo, né? Então, com o rei, a gente vai fazer essa aliança, a gente vai abrir mão do nosso direito natural em troca de quê? Da ordem, né? Da ordem, porque os indivíduos viviam como selvagens, guerrilhando, né? Então, era necessário o poder centralizado. Aí vem Jacques Bossuet, né? E Jean Baudin. Ele diz: o rei é detentor de um poder delegado por Deus, né? Então, o rei é detentor de um poder delegado por Deus. Então, vem aí a teocracia, Deus com algo, o rei como algo divino, né? Diante desses dois teóricos. Então, vejamos. Então, aí tem uma referência, se vocês quiserem se aprofundar, né, na formação dos estados nacionais, né, o absolutismo, né? Vocês vão ter aí. Então, a gente fica por aqui com essa aula, né, sobre a formação dos estados nacionais, o absolutismo, a centralização política e a construção dos territórios nacionais. Então, o objetivo, na realidade, foi definir esse sistema político, né, o absolutismo, onde o poder é dado ao rei, onde vai ter uma centralização, onde a gente falou das características, falando do Estado moderno, falando do surgimento, né, de alguns estados, né? Então, na realidade, falando de Portugal, de Espanha, da França, da Inglaterra. Então, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo, que foi feito com carinho, né, por nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Estamos disponibilizando aqui no nosso programa EducaPE, que foi feito para vocês, para que vocês possam tomar, né, todos os cuidados possíveis dentro dessa pandemia, que vocês possam ter esse conhecimento, absorver esse conhecimento, né, de uma forma segura, né, de uma forma segura. Porque nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco nos preocupamos com vocês, certo? Então, vocês do 7º ano, um fortíssimo abraço e mantenham todos os cuidados. Use máscaras, né? Utilize o álcool gel, é isso? E simplesmente garanta a proteção sua e de quem mais você ama, que é papai, que é mamãe, que é tio, que é seus irmãos, tá certo? E agora eu vou embora na minha nave histórica. Tchauzinho!